Boa noite, eu sou Gil Samara Moura, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos lisos, estou usando óculos, um brinco amarelo no formato do continente africano, visto uma blusa preta com dizeres em amarelo e laranja, atrás de mim tem um armário e uma parede em cores claras. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação de vocês nesta mesa e também a todos vocês que estão nos assistindo. Sou curadora do Festival Internacional de Dança de Araraquara 2022, 22ª edição, junto à liderança indígena Ailton Krenak. O Festival Internacional de Dança de Araraquara iniciou com o seu Esquenta FIDA desde junho de 2022 e agora com as mesas online que nós começamos ontem. Oficialmente, o Festival de Dança abre em 21 de setembro no Sesc Araraquara, um grande parceiro realizador deste festival, junto à Prefeitura Municipal de Araraquara, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundarte. Também temos outros parceiros importantes nesse festival, e graças a toda a nossa equipe e a todos esses parceiros, é possível realizar um festival no interior do Brasil, no interior do estado de São Paulo, e eu quero agradecer aqui ao Sesc Araraquara, à Unesp, ao Novo Hotel Municipal, ao Danim Hotel e também a todas as secretarias municipais do governo municipal Edinho Silva. Temos o apoio este ano, com uma alegria enorme, do Amigos da Arte, Juntos pela Cultura e Governo do Estado de São Paulo. E é com enorme alegria e é uma honra ter esses 3 pesquisadores aqui na nossa mesa. A pesquisadora, professora Sandra Petit, do Ceará, o pesquisador, professor Luiz Rufino, do Rio de Janeiro, e o pesquisador Jean Souza, da Bahia. Estamos aqui com 3 estados incríveis deste país continental, e eu quero chamar agora o mediador Jean Souza, que vai fazer essa mediação da mesa intitulada Quais corpos e danças hão de ressignificar as existências? Dançar sempre será uma urgência. Bem-vindo, Jean. É um prazer enorme ter você aqui hoje com a gente. Auetecatu. Boa noite, obrigado, Gilsa. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente. Reitero, Gilsa, todos os agradecimentos que você fez por esse movimento que é sustentar esse importante festival. Então, meu muito obrigado em fazer parte desse movimento. Estive aí em 2018 e agora retornando em 2022, junto com essa programação belíssima, enriquecedora e transformadora. Então, ao município de Araraquara, parabéns, à gestão municipal no campo das políticas públicas para a cultura. Eu, como gestor de cultura, também fico muito feliz em perceber a força desse movimento aí nessa cidade. Obrigado, viu? Mas vamos lá, né? E a vocês que estão agora conosco, a gente adentra por essa segunda noite de Conversas Selvagens, e eu quero partilhar essa sinopse que foi construída para a gente conversar adiante com os nossos convidados. Para a nossa conversa selvagem, partiremos do tema do FIDA 2022, Quando Insolentes Dançam. Assim, será uma conversa à imagem da Pemba,
soprada no ar, antecedendo a chegada de novos amanheceres e de outros horizontes possíveis. Estes horizontes são capazes de transformar a nós, ao outro, transformar a dignidade e a existência humana. Convoquemos nossos ofóis nestes desejos plurais, mágicos, encantados, políticos, corporais e, sobretudo, encruzilhados. E essa fala é para nossos convidados, tragam suas sabências. O FIDA é um desses festivais, é um desses encontros onde os horizontes são visíveis. São visíveis porque geram transformação social do ser, da existência, pela força motriz que há nos dançares que já passaram por este palco, bem como das suas reverberações e desdobramentos do e no corpo ao derredor. Não é possível entrar num festival como esse e sair do mesmo modo. O festival, que será realizado de 21 a 30 de setembro, é Caixa Mágica, por onde a natureza de nós pode dançar suas rebeldias. Dancemos nossas rebeldias, selvagerias, insolências. O que nos difere neste movimento é a possibilidade eficaz de partilhar e alargar mundos, de descolonizar o corpo, a ideia, o sentir, as hegemonias de revolução, as hegemonias vigentes, derrubá-las e se colocar de pé para dançar. O que nós mais queremos é nos colocarmos de pé para dançarmos. E essas danças elas possam vir como ventos de revoluções, frente aos escombros que serão ressignificados. Este encontro quer pisar suavemente na terra Nitoto Aie. O FIDA celebra danças insurgentes, danças que abalam a terra para seguirmos na promoção de revoluções. Desse modo, convocamos o ofó, urgente, a palavra de encantamento de Sandra Petit e de Luiz Rufino, para correr em terra adentro, feito ritual decolonial linguístico, de modo a correr líquido, profundo e mágico para dentro de cada corpo, seja ele corpo encruzilhada, corpo ebó, corpo que dança, se mova, rebele-se em perspectiva de um corpo dança afro-ancestral. Não é assim, professora Sandra? Pode também ser um corpo selvagem, um corpo insolente. Demos o tom do dançar com estas palavras, semânticas e perspectivas. Clamemos que venham do Orum os e as encantados e encantadas todos, para que nos alimentem e para que alimentem essa discussão, para que possamos sustentar como é bom arriado, entregue ao tempo da transformação pela força do baobá ancestral. Que eles e que elas voem para perto de nós e pousem para dançarmos insolentemente junto aos pássaros, às cascatas, às montanhas, à lua, nas matas, nos rios, juntos à calunga grande. Enfim, dancemos nosso existir primais. Que mesmo a natureza seja a grande mãe, capaz de dar-nos axé, niguzo, força vital, para que nossas sabências possam ganhar capilaridades nos discursos plurais na área da dança e da produção de conhecimento humano. Com a dança dancemos, com a palavra dançaremos, com as andanças continuaremos a ressignificarmos os nossos e as nossas existências. Professor Luiz Rufino, professora Sandra Petit, sejam bem-vindos, bem-vindo e bem-vinda nesse nosso movimento. Bem-vindo, professor Luiz, bem-vinda, professora Sandra.
Boa noite. Que alegria tê-los aqui nesse momento, tá? Dizer que eu sou um admirador do trabalho de vocês dois, né? Eu tive o prazer de estar com vocês no Fórum Negro, aqui na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, em 2019. Vivenciei a aula, a conferência de vocês, e hoje a gente se encontra. Dizer que os estudos e as reflexões de vocês muito colaboraram e têm colaborado na minha pesquisa, quando eu proponho uma ideia de corpo ebó, um corpo que dança no terreiro e que se move na sociedade, capaz de sustentar as revoluções negras. E essas revoluções são coisas e questões que vocês dois, né, me permitam chamá-los assim, muito bem têm feito ao longo da trajetória de cada um de vocês. E falando em trajetória, eu vou começar, tá, professor Luiz, com nossa professora Sandra Petit, tá certo, Pro? E me permita chamá-la de Pro também, porque foi assim que eu te chamei durante a aula que a senhora nos deu naquela ocasião. E Sandra Petit, ela se apresenta dessa forma. Sandra Petit, de origem caribenha, mãe cubana e pai haitiano, mãe de Canim, quem traz a bênção. Doutora em ciências da educação pela Paris 8, é professora da FACED, Universidade Federal do Ceará, coordenadora do NACE, Núcleo das Africanidades Cearenses, com trajetória em sociopoética e educação popular, dedica-se há 20 anos a ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais, tendo como sub-área de estudo e atuação africanidades, cosmopercepções africanas, oralidade africana, pedagogias afro-referenciadas, pretagogia, corpo, dança afro-ancestral, e falo assim com muito orgulho, corpo, memória e senso afrocomunitário. Autora do livro Pretagogia, Pertencimento, Corpo, Dança Afro-Ancestral e Tradição Oral Africana na Formação de Professores e Professoras e Professores, EduS 2015 e Nandiala 2019. E do livro Infanto-Juvenil, A Extraordinária História do Semeador de Baobás, ilustrado por Maria Kelínia Faria Alves, pela Expressão Gráfica 2017. Petit dança, corre, cultua Oxum, águas doces, Oxoguian e seu inhame, adora cozinhar, ama a vida e ama as pessoas que também amam as crianças, o mar e a lua. Agradece a ancestralidade pelas citadas dádivas. Muito obrigado, viu, professora? Luiz, já vou apresentar você também, tá? Porque aí na hora que a Pro fizer a fala dela, já encaminha com você. E Luiz Rufino, pedagogo, escritor, doutor em educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-doutorado em Relações Étnico-Raciais, é professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas. Desenvolve pesquisas sobre crítica ao colonialismo, diáspora africana, filosofias populares e educação e culturas populares. É autor de 7 livros, entre eles Pedagogia das Encruzilhadas, Mórula 2019 e Vence Demanda, Educação e Descolonização 2021. E tem uma coisa muito bonita, professor, que você traz aqui no seu livro Vence Demanda. Você é filho de pai e mãe cearenses. Essa colocação ela é muito importante para a gente reorientar nossas reflexões, né? Então, bem-vindos mais uma vez. Professora Sandra, a gente trouxe uma pergunta que é o nosso movimento, e eu vou fazê-la para a senhora, e a senhora conversa com a gente agora. Quais são as suas sabenças lançadas no tempo
e quais têm sido capazes de gerar revoluções culturais, sociais, educacionais e artísticas com ênfase em movimentos emancipatórios, descoloniais ou decolonial, contracolonial, contra-hegemônico, considerando o atual cenário brasileiro e nossas tantas fragilidades. Estão me ouvindo? Tudo bem? Não costumo dar isso aqui, mas então eu comparei. Então, muito obrigada. Achei que eu me deixar essa disposição. Muito grata, muito grata por estar aqui. Agradeço a oportunidade, por essa oportunidade. Agradeço aqui por estar aqui com uma amiga Cristina, de Cristina, com vocês. Muito bom conhecer a toda e estou muito encantada com a sua apresentação. Então, fico feliz realmente de estar aqui. Agradeço, né, ao convite, né, de estar aí. Estou muito honrada de estar aqui nesse festival, nesse evento tão grandioso, né, que vocês estão realizando. Então, grande pergunta, né? Bom, eu nem tinha pensado em falar especificamente sobre o momento atual. Professora, seu áudio está tendo uma intercorrência, a gente não está conseguindo ouvir direito, está tendo uma espécie de eco ou alguma coisa que a gente não está conseguindo ouvir a sua voz limpa. Está melhor assim? Está Melhorou? Está melhor sem o fone? Melhor. Isso. Bom, ele está com problema no fone. Bom, eu não estava pensando especificamente em falar desse momento atual, mas eu estava muito pensando aqui, a dança, a resistência, né, como a nossa dança, os copos e as copas, né, da resistência, dançando, né, e realmente, em todos os tempos, isso é importante, e é mais importante ainda para nós da afrodiáspora, de toda a história que nós sabemos do nosso tempo passado, né? E de toda a história que nós vivemos até hoje. Então, eu queria falar assim, eu vou fazer um pequeno deslocamento até, né? Para dizer que o momento que nós estamos vivendo, né? É terrível, né? Dessa maneira, embora esteja nascendo a esperança de mudança, mas pandemia, pandemônio, tudo que nós passamos é muito difícil. Mas eu queria fazer um pequeno deslocamento para trazer um pouco esse exemplo da resistência, mostrando que a dança ela tem esse significado para nós na diáspora negra, principalmente aqui nesse continente, porque nós expressamos tudo pela dança. Nós nos expressamos fortemente pela dança. Então, os nossos processos também são dançantes. E aí, eu estou com vontade de citar o exemplo que está acontecendo em Cuba. Eu nasci em Cuba e nunca morei realmente muito tempo em Cuba, né? Mas me marca bastante, porque minha mãe é cubana, meu pai é haitiano, e me marcam os dois, mas a parte cubana talvez mais, porque minha mãe estudou mais da relação com a sexualidade. Ela estudou mais de passar esse sentimento
justamente através do corpo, né? Através do corpo dançante, das festas. Nada de, não era dançarina, nada disso, mas assim, nunca paramos de dançar, né? O tempo todo. E isso foi o que eu percebi com o tempo, no exílio, né? Por motivos do meu pai, né? Haitiano, né? Eu percebi que mesmo num lugar tão diferente, né? No país europeu, que nós tivemos bastante tempo, nós nos conectávamos imediatamente com a nossa raiz através da dança, através da musicalidade, né? Mas, como nós talvez não éramos praticantes de tocar instrumentos ou de fazer, ou de ter uma voz muito boa para cantar, mas o que nós gostávamos mesmo de fazer era dançar, né? Então, mesmo com tudo isso, cantava, a gente tocava muito, mas o que a gente, todos nós fazíamos era dançar, né? Todos. Então, todas as festas, todos os momentos importantes, todas as celebrações, e um momento difícil também, dançávamos. Então, eu gostaria de trazer um exemplo porque de algo que está acontecendo em Cuba. E aí eu farei um paralelo com o momento do Brasil, né? Que é aparentemente diferente, né? Mas é interessante. Porque em Cuba, durante muito tempo, não se podia falar em movimento negro, né? E durante muito tempo era muito tabu a questão racial. Ainda é. Mas hoje não dá mais para não falar. E isso eu acho que há um paralelo entre o Brasil e Cuba nesse sentido, né? Bom, aqui no Brasil, por conta da falácia da democracia racial, né? Que imperava até um tempo atrás, então, tudo acontecia menos reconhecer o racismo. Né? E em Cuba, uma sociedade, né, socialista, comunista, então, muita coisa acontecia, mas não se podia falar sobre esta questão, né, essa problemática. Então, me impressiona bastante, né, um jovem negro que se chama Roberto Álvares, né, e ele é cabeleireiro, né, e também é um estudioso, ele é cantor, né, e excelente, né, ele está muito envolvido nesse ativismo através da música, né? E aí ele tem uma música muito interessante que se chama... Primeiro ele tem uma música que se chama Negro, né? E nessa música Negro, ele mostra as pessoas negras, diversão de pessoas negras, todos os tipos de negros, de todo tipo, e na casa que ele tem uma casa de cabeleireiro, as pessoas ajeitando o cabelo, e as pessoas levantando e escutando ele e levantando para protestar, para estar junto com ele. Ainda com a roupa de cabeleireiro, né? Coisa que aqui a proteção, a gente coloca para poder ficar aqui, fazer algum cabelo. Só que lá impera o penteado afro, né? Então, é interessante que ele, dentro desse cenário, ele cria este momento para fazer essa denúncia, né? Mas, ao mesmo tempo, ele faz o quê? Ele faz ele exalta a negritude, né? Ele fala, então ele fala, negro, negro, M-E-Terero, negro, M-E-Terero. Aí todo mundo grita do M-E-Terero, e obviamente quando grita, eu estou dançando, né? Não tem como fazer um movimento parado. Então, aí você todo tipo de dança e de coisa, e todo
tudo vai acontecendo dentro do ritmo, né? Então, é fabuloso, porque a gente já vai se envolvendo com a letra bem significativa. Aí ele tem uma outra música que se chama Cabelo Veio, ou seja, cabelo belo. Cabelo veio. Eu colhei como cabeleireiro, lá veio o cabelo de novo. E assim, todo o videoclipe só tem pessoas com cabelos diferentes. Agora, penteados realmente, uns bem captados, outros bem simples, mas todos naturais, né? Todos com cabelo feito das pessoas. E são vários tipos. E aí ele faz uma denúncia. Ele diz, eu não entendo. Como vocês podem falar assim com o meu cabelo? Como vocês podem falar que ele é duro, que ele é feio, que ele é isso? Como vocês podem tratar uma criança dessa maneira para que ela não possa ser assim, princesa? Ela também tem direito de ser princesa. A menina negra tem direito de ser princesa também. Então, como vocês podem fazer? Por que vocês tratam meu cabelo como um delinquente? Né? E aí ele o tempo todo dançando, né? O tempo todo dançando, é envolvente demais, porque as danças que eles fazem expressam a cultura afro-cubana muito grande, né? Que tem muitos ritmos, né? Zumba, tem a questão do guauangô, vários ritmos. E todos esses ritmos, eles são essencialmente ritmos negros. E a música cubana, assim, 95% é negra. Então, é interessante. A população cubana, não temos números exatos, nunca. Porque sempre números assim estranhos, 40%, não sei o quê, mas não é possível. Eu acredito que seja 70%. Porque, olha, basta a olho nu, a gente não vê nenhuma minoria, a gente vê uma maioria impactante de pessoas negras de todas as matizes, obviamente, né? Claro, né? Todos os tipos. Como também no Brasil, nós temos tantas variedades, mas são pessoas negras. Se não, se a gente tem dúvida, é só perguntar à polícia. Ela reconhece. Então, e é muito interessante esse movimento. Então, esse movimento que vem acontecendo há vários anos, agora, ele está, assim, praticamente muito difícil de parar, né? E nós sabemos que está havendo muitas revoltas. E uma das revoltas é também das pessoas negras com os seus questionamentos, né? Então, ele representa isso. Ele viaja para alguns países, né? E ele é convidado, ao CNN. Ele foi para a República Dominicana, que é me desculpa os dominicanos, mas é extremamente pacífico esse país. No sentido de que lá, quando a gente conhece um pouco da história do Caribe, ficaram os que não aceitaram embarcar na luta contra a abolição, pela abolição, né? Que ficaram assim, ficaram muito, ficaram lá. E até hoje, eles são mais claros, né, do que os haitianos, ocupam a mesma ilha, né? E eles têm um preconceito racial contra os haitianos, né? E, no entanto, eles também são negros. Os dominicanos também são negros, na sua grande maioria. E então ele foi questionado. Professora, precisa interromper só rapidinho. O áudio está oscilando muito. Aí a gente está ouvindo e a gente para de ouvir, está ouvindo e para de ouvir. A gente consegue entender umas frases, não consegue ouvir outras. E aí, vê se a senhora consegue resolver o que está acontecendo aí, para a gente poder ouvir a senhora com mais cuidado, porque a senhora está entrando já na nossa... Bluetooth, vamos ver aqui. A gente pode tentar passar para Rufino e
enquanto a senhora resolve aí, a gente Eu só consegue? quero saber se está melhor agora, porque eu tirei aqui um negócio. Não? Isso, Continua do mesmo jeito? melhorou. Melhorou? Muito. Então, então eu acho que está vendo isso. Espera aí. Olha, melhorou muito, muito mesmo. Espera aí, agora eu me perdi de vocês um pouquinho. Tá aqui. Encontrei vocês. Pronto. Então, eu acho que eu descobri a falha. Ok. Então, ainda bem que você me interrompeu, porque eu não estava percebendo. Obrigada. Eu vou tentar retomar assim bem resumidamente. Então, não vou repetir tudo, simplesmente que está havendo esse movimento em Cuba das pessoas negras que finalmente estão falando do racismo, né? E aí, este cantor, o Robert Nin, ele é cabeleireiro, ele viaja não só no país, mas fora do país também, fala sobre a situação de racismo, que não é novidade para nós aqui a discussão. Mas em Cuba é ainda relativamente novo, né? No sentido, o debate, mas digamos, a visibilidade e a maior legitimação desse debate, ele está acontecendo agora, porque antes não era assim. Então, antes era impensável, ele não está já na cadeia, mas ele não está, ele está falando, e é muito interessante isso, né? Então, ele realmente faz a denúncia, ele fala sobre por que a menina negra não pode ser princesa, por que vocês falam desse cabelo dessa maneira, né? Então, por que vocês não reconhecem, né, o nosso cabelo, porque vocês nos tratam como delinquentes e tratam o nosso cabelo como delinquente, né? Então, aí na música negro ele fala da negritude, e na música cabelo ele fala dos diversos tipos de cabelo e e todas essas denúncias. Quando ele foi para a República Dominicana, que é o lado da colônia, da ex-colônia espanhola, né, da ilha espanhola, que foi dividida entre a parte espanhola e a parte francesa, onde a parte francesa se tornou Haiti e a parte espanhola se tornou República Dominicana. Então, na República Dominicana, existe um preconceito muito forte contra os haitianos, que são mais escuros, né? Mais retintos. Então, ele foi falando do racismo, como ele afeta e como a gente não pode deixar de reconhecer. E falou abertamente do racismo em Cuba. E aí uma pessoa branca entrou e falou, e falou para ele, mas como é que você vem para nosso país para falar disso? Né? Como vem nos atacar? E ele não tinha atacado a República Dominicana, ele só tinha falado que o racismo existe em todo lugar. Claro que aí podia incluir a República Dominicana, né? Então, isso que eu estou falando, tudo isso, ele leva o combate dele através da musicalidade, através da dança. Então, ele busca, ele faz isso no lugar que ele está, de cabeleireiro, que ele tem esse... ele é próprio cabeleireiro, ele é seu próprio empresário, né? E então ele utiliza esses cenários, as pessoas sempre dançando, cantando e se expressando com este corpo negro, com a qualidade da cultura negra. E isso nós vemos também a importância que está tendo. Nós temos um grupo também que se chama El Niño y la Verdad, que faz shows, né? Há muitos anos ele é muito conhecido. Começou com um grupo liderado por um negro, agora não ele próprio, quem lidera, que é o Frias, ele acho que pode passar por branco. E então, mas o que é? O que é interessante, uma coisa que é interessante, que é polêmica, né? Mas ele leva as pessoas para dançar dança de orixá no palco. É polêmico porque nem sempre as pessoas de terreiro gostam disso, né? Porque às vezes fica muito show, né? Mas o que é interessante disso? É a ousadia. Né? O que é interessante é a ousadia.
Então, essas pessoas vão e dançam, e é uma dança, eu só vendo realmente quando eles dançam, eles se movimentam com muita força, porque a forma de dançar do candomblé de Cuba, que é a santeria, é muito, digamos, é mais forte, é mais... Não sei se a palavra é forte, mas ela é mais intensa. É mais intensa. Então, nessa intensidade, os movimentos, tem muitos movimentos dos ombros e tal, e eu percebi que, fazendo dança da Guiné, que a dança africana da Guiné, que é uma dança que tem muito a ver com as danças das Guiné, dos três Guinés, né? Porque eles também dançam muito com ombros, né? Eles fazem muitos esses movimentos assim, então que leva todo o corpo, né, nessa inclinação. Então, isso a gente vê nessas danças de orixás, onde eles falam muito abertamente de Exu, que é Elégua, né? E aí, Elégua entra e faz, e pula para cá, e vai para lá, e faz todas aquelas movimentações que Exu faz. Exu faz uma movimentação, quem é de terreiro conhece, então é uma movimentação bastante dinâmica, né? E aí faz isso, e aí vão entrando, e entra a Oiá, e ela sacode mesmo, e vai o vento, e a ventania vai, que parece que a gente vai cair junto. E assim, então, e a Oxum, ela já vem de outro jeito, né? Então, é interessante, porque as danças, elas parecem todas nesse sentido de ter muito esse ombro, essa coisa, mas é como se fosse cada uma um sotaque, né? Cada um fosse um sotaque. E aí, obviamente, ele vem com o machado, ele vem assim, cortando e tal. Então, cada um tem a sua forma de fazer, mas o ombro, ele não falta, que deve ser o tronco. Eu penso que é o tronco étnico, né? Porque é muito evidente essa diferença entre o candomblé de lá, que se chama santeria, e o candomblé daqui, que também tem as diferenças entre o Angola, né, e Yorubá. Tem umas diferenças, apesar de parecer semelhante demais, né? Mas tem as diferenças. Então, esses são os sotaques, né? Porque a dança é uma fala, né? Uma fala. Então, cada forma gestual dessa é um sotaque, é um linguajar que expressa muitas coisas, né? Então, no trabalho que eu realizei sobre o corpo dança afro-ancestral, eu sinalizei todos esses sentidos, a relação do corpo com Deus, né? O corpo sankofa, a sua relação com a ancestralidade, o corpo leveza, que é um corpo leve mesmo quando ele vem com força. Ele nunca é só pesado, ele é pesado com força também, né? Quando é necessário. A senioridade que se expressa na relação da dança, os lugares de origem, que dá para perceber, né? Os lugares de origem, a sacralidade que se manifesta, a relação com a natureza, o altar, com o corpo altar, né? O corpo altar, né? O corpo sagrado, né? Esse altar sagrado. Então, a pedagogia desse sagrado, né? A cerimonialização desse corpo, né? A alacridade, como diz Muniz Sodré, né? Quer dizer, esse júbilo que se expressa, que não é uma alegria rir porque achar que é divertido, não é, porque é um júbilo da força vital, né? Que a força vital cria. O corpo chão, né? Porque tem um enraizamento, e, ao mesmo tempo, tem uma relação entre terra e céu, né? E essa presentificação, né? A capacidade de gerar, né? Você percebe, principalmente das mulheres, né? Quando elas dançam, tem umas danças lá de Moçambique, que elas dançam que essa parte de exatamente onde está o útero, faz assim,
e se movimenta bastante, então, e aí é proteção, questão, né? É uma forma de proteção. E não é como as pessoas pensam, que elas estão assim muito afim de alguma coisa, não, é realmente proteção, né? E assim, então as pessoas que não entendem, eles pensam que as pessoas estão com algum tipo de frenesia aí, mas na verdade é isso. Você precisa espantar as energias negativas. E aí você faz isso para poder gerar, né? Para poder gerar. E aí a relação de resistência, claro, a memória ancestral, a relação comunitária, a secularidade, e a fluência, a ginga, como a gente vê muito na capoeira, né? Então, essa agilidade, né? Essa criatividade, a mandinga, né? Do movimento, que também a gente vê em todas as danças, assim, e algumas são mais, não todas são intensas e rápidas, não, isso mesmo do leve, no suave, no lento e tudo mais, né? Não é uma questão de tudo ser rápido, né? Como às vezes a gente pensa. Bom, então, conclusão, o que isso tem a ver com o Brasil? Tem muito a ver com o Brasil, porque o que nós encontramos lá, o que nós encontramos na Guiné, o que nós encontramos... Aqui está. E é a resistência que nós vemos nos corpos, nós nos encontramos nesse corpo, né, dançante, que vai manifestar sua conexão. E, por isso, as forças reacionárias são absolutamente contrárias às nossas danças, né? Eles fazem de tudo para que a gente não dance, né? A gente não pode dançar, e principalmente dançar de uma forma que, segundo eles, é algo que envolve a sexualidade ou qualquer coisa assim, que pode até envolver, mas não no sentido que eles estão atribuindo, né? E aí, o que é interessante disso é que eu vejo isso nos meus estudantes, em todas as aulas de cosmopercepções que nós temos dança, porque a cada aula tem uma pessoa se apresentando, cantando e dançando, ou nem tanto cantando, seria mais justo dizer, colocando música e dançando. Alguns cantam, porque se sentem à vontade, ou tocam. Mas o que eu percebo? Que está havendo uma grande opressão, né? Está havendo um movimento de oprimir muito este corpo, para que ele não dance. Então, há um estranhamento, né, de estar dançando numa sala de aula. Claro, a universidade não é muito dançante, mas há esse estranhamento, mas esse estranhamento é maior ainda pelo fato que muitos deles estão vivenciando esta opressão. No entanto, a juventude não quer mais isso. Ou seja, ela tem sido, às vezes, reprimida nas suas próprias famílias, que acham que há um perigo dançando. E verdade, há um perigo dançando, isso é perfeitamente verdade. Há um perigo, o perigo da conexão, né? É o perigo da conexão com a ancestralidade, é um perigo, né? E aí, só que assim, essas famílias às vezes pensam que isso é manifestação de demônio e etc. E não é manifestação de demônio, mas com certeza é manifestação de orixá, de espiritualidade, tudo isso. Então, por isso também não se deve dançar, porque, de repente, isso pode nos lembrar a origem de tudo isso, que está na espiritualidade, né? Então, porque não se pode separar, né? O corpo não pode deixar de ser espiritual, e ele já nasce com este intuito, porque o nosso movimento primordial foi na barriga. Então, foi na barriga. E antes de estarmos nessa barriga, segundo São Bonfim, já éramos esperados, né? Bem antes até do eventual casal, pensar em ter filho. Então, professora, já era isso. Então, já tem que finalizar. Então, finalizando, porque eu sei que me estendo, ainda mais com esse problema técnico, mas vou finalizar. Então, por este motivo, a dança, sim, ela é resistência. Ela é resistência no Brasil, ela é resistência em Cuba, ela é resistência onde quer que seja. A dança negra, principalmente, nós estamos falando disso, por estas conexões que ela propicia e pela importância que é para nós expressarmos nossa força vital,
E isso aí não estou falando aqui em ser muito performativo e tal, que muitas são, porque há um júbilo tão grande dançando que as pessoas levam esse júbilo, às vezes, até uma performance assim, impressionante, né? É só pegar aquele Reels e todo tempo ver pessoas dançando, fazendo coisas incríveis. Aí a gente diz que uma juventude está bem, a juventude está bem, tem muita gente fazendo isso, né? No Brasil, os videoclipes estão cada vez mais mostrando isso, mostra mais que a coisa está preta, a coisa está legal, como disse em Com Sapiência, né? E está legal porque dançamos, né? E nós, então, vamos continuar dançando porque essa é uma resistência primordial e principalmente uma manifestação vital. Obrigada. Ai, E desculpa, pelos atropelos. muito bom da sua fala, professora. É essa possibilidade de conexão, né, que a senhora traz entre o Brasil e a África como lugares próximos, não distantes, né, professor Rufino, como colocaram para a gente na história oficial dessa África distante, e como a gente se encontra no lugar do matriarcado, como a gente se encontra no quadril, esse quadril que é um quadril revolucional. Então, acho que essa fala que a senhora traz é a grande centelha da esperança, porque a nossa pergunta é: quais corpos e danças hão de ressignificar a existência? Dançar sempre será uma urgência. Professor Rufino, eu sei que o senhor não é dançarino, mas a gente quer te ouvir. Boa noite, Jean. Tudo bem? Primeiramente, queria perguntar se você me escuta bem, se meu áudio está bacana. Escutamos bem. Eu não professora. sou dançarino, porém também dou as minhas pernadas, o que é o mais importante nesse mundo que cá estamos, que é um mundo de batalhas, né? E batalhas que podem ser feitas também de maneira brincante, né? De maneira bela. Então, eu queria dizer aqui da minha alegria de reencontrar a professora Sandra Petit, que é uma referência para a gente na área da educação, e principalmente com as discussões da educação para as relações étnico-raciais, da minha alegria de estar nesse evento, a convite de Gil Samara, enfim, um evento muito bonito e que eu não posso deixar de falar da belíssima introdução que você trouxe para a gente, o qual Sandra também destacou. E na sua introdução teve algo que me chamou muita atenção, foram muitas coisas, mas uma eu queria trazer para, de uma certa forma, pontear a minha fala aqui, que é as danças que abalam a terra, né? Então, essas danças que, de fato, vão ao chão, né, para escarafunchar, escavar o chão, rolar no chão, de uma certa forma, entrar num nível de intimidade com esse mundo que é composto de múltiplas camadas, de vários corpos, várias corporeidades, né? E, assim como Sandra fez, eu também vou aos meus pais, né? Como você bem falou, eu sou um cara que nasceu no Rio de Janeiro, foi criado no subúrbio da cidade do Rio, mas sou filho de cearenses, pai e mãe cearenses. Ou seja, a minha geração é a única nascida aqui. Sou filho de retirantes. Meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós são tudo aí do Ceará, onde Sandra está, mas de uma região que está ali na fronteira do pé da Serra da Ibiapaba com o sertão do Canindé. E eu venho de uma família, Jean, que por parte de pai, os homens eram vaqueiros, né? Então, é uma família onde os homens eram vaqueiros. Até a geração do meu pai, os homens são vaqueiros, né? A geração do meu pai ainda é, de uma certa forma, educada para cuidar do gado, nesse ofício do vaqueiro, que é um ofício de zelação, de muitas sabenças, e que se dispersa ali por conta da vinda desses homens, muito jovens ainda para o Sudeste, né? E teve um ano que eu retornei ao Ceará com meu pai, né? Depois de muitos anos que ele não ia, eu fui com ele, e um dia a gente foi ver uma pega de boi. Eu, com esse corpo criado no Rio, não fazia ideia do que era uma pega de boi, mas fui com uma imaginação fértil para esse acontecimento.
E muito me chamou a atenção, Jean, que quando eu chego nesse contexto da tal pega de boi, era um período muito seco na cidade dos meus pais, e quando eles vão falar, cadê o boi? Esse boi está onde? Né? Um deles fala assim, o boi está no mato. E eu olhava para o horizonte e via tudo seco, não via mato. Na minha cabeça, mato é o que eu tinha reconhecimento da Mata Atlântica. Né? Então, aquela coisa seca, aquele sol encostando no chão. E quando eu pergunto onde está o boi, rapidamente os homens que ali estavam, que na verdade tinham crianças, velhos, homens de meia idade, somem na poeira, montam em cavalos junto com o cachorro e somem, né? Como se fosse uma espécie de balé mesmo. Essa poeira sobe e, obviamente, eu não tive corpo para dar, como diria Mestre Pachia, para essa pega de boi, porque eles sumiram no horizonte. E um senhor de mais de 80 anos, sentado numa cadeira de balanço, que também foi o vaqueiro, grita para mim e fala assim, ei, moço, o senhor que não conseguiu correr atrás do boi assim como eu, venha para cá, fique perto de mim. E eu vou para perto desse senhor, me abaixo, sento no chão ao lado dele, e ele falou assim, seu moço, você sabe o que a gente faz quando a gente não consegue correr atrás do boi? E eu falei, não, senhor. Aí ele falou, a gente espera. E ele falou assim, sabe como é que se espera? Eu falei, não, senhor. Ele falou, se espera cantando. E ali ele começa a improvisar cantigas de São João. Olha para o céu, meu amor, veja como ele está lindo. E a boi, boi, ah! E esse senhor tinha uma bengala de madeira, né, um tronco, o qual ele batia no chão e, entre os aboios, ele me cutucava com essa bengala. Falava assim, ei, moço, preste atenção, cadê o boi? Pegue o boi. Ou seja, a gente brincava de uma espécie de pega de boi enquanto os homens estavam no mato. E aí teve um momento que ele falou assim, moço, você está vendo o boi? E eu falava, não, senhor. E ele falava assim, olhe para dentro da mata. E aquilo me encabulava, Jean, porque eu só via seca, né? Aquele cenário do sertão nordestino, onde naquele período não tinha nenhuma folha verde. E vira e mexe, ele aboiava, cantava, ele falava, moço, você está vendo o boi? E eu falava, não, senhor. Ele falava, olhe para dentro da mata. Repetia isso, né? E aí, para encurtar a prosa, teve um momento que isso me incomodou muito, me encabulou. Eu me senti quase que enfeitiçado por aquele velho. E me enchi de coragem. E quando ele falou assim, moço, você está vendo boi? Eu falei, não, senhor. Ele falou, olhe para dentro da mata. E aí eu tomo coragem e falo para ele assim, que mata? E ele falou assim, moço, o senhor não está vendo a mata? E eu falei, não, senhor. Aí ele falou, então faça o seguinte, olhe para o chão. E eu faço já exatamente esse movimento, de virar o pescoço para baixo. E ele fala assim, você está vendo o riscado no chão? Você está vendo a veia do chão? Você está vendo a fenda do chão? Você está vendo, seu moço, o rachado do chão? E eu falava, sim, estou vendo. Ele falou, então olhe para dentro dele, que lá dentro está a mata. E eu te confesso, Jean, que naquele momento, aquele senhor me enfeitiçou para todo sempre, e eu fico em silêncio, e ele fala assim, tudo é mata, tudo isso aqui é mata. Não importa se tem folha verde ou não, nós somos povos da mata. E, magicamente, quando ele acaba de falar isso, eu olho para frente, os homens estão vindo com o boi, os seus cavalos, os meninos, os cachorros correndo. E uma vez eu conversando com o grande Antônio Bispo dos Santos, né, o nosso pensador quilombola, o Nego Bispo, contando essa história para ele, ele falou, Rufino, é isso, nós somos povos da mata, tudo aqui é mata. Os povos do sertão são da mata, né? Os povos do pé da serra são da mata, os povos do semiárido são da mata, tem os povos ribeirinhos são da mata, os povos da favela são da mata. Isso daqui é mata. Esse chão Brasil é mata. E aí, Jean, tem uma coisa que, quando você fala para mim assim, quais sabenças têm sido capazes de gerar revolução? Eu acho que, de fato, são essas sabedorias
praticadas no cotidiano há mais de 5 séculos, que estão a defender a mata, que estão a nos fazer olhar para dentro do chão para perceber a mata. Nessa conversa com esse senhor, com esse velho vaqueiro, tem um momento que eu falo para ele assim: isso que o senhor faz, o aboio, o senhor está conversando com o gado? E ele olha para mim e fala assim: ó, rapaz, você acha que eu converso com boi? Não, senhor. E eu falava assim: não, porque me parece que ele entende o que o senhor está falando. E ele falou: mas ele entende. Eu falei: mas como é que entende se você não está conversando com ele? Ele falou: sabe por quê? Porque a gente conversa com o chão, a gente conversa com a terra. O boi não entende, mas eu converso com a terra e o boi também fala a língua da terra. Então, conversando com a terra, a gente se comunica. Ou seja, há uma sabedoria, uma espécie de gramática telúrica nos povos daqui, que são povos da mata, diferentes povos, os povos caribenhos, os povos que estão na costa desse país continental, os povos do sertão, são meus pais, são meus avós, são meus bisavós, esse povo da roça, esse povo que enterra o umbigo no chão, que, de uma certa forma, está a defender a existência, está a inventar a existência, está a roçar a existência naquilo que o grande xamã Ailton Krenak chama de uma dança cósmica, de um balé cósmico, e que talvez seja o grande sinal, a grande marca daquilo que ele também coloca para a gente como uma crítica muito contundente ao tal modelo que a gente está instaurado, que é uma não subordinação a uma lógica meramente utilitária da vida. Então, o que eu tenho pensado, Jean, em tudo isso que eu tenho conversado, tenho montado nas palavras também para catar algumas coisas a laço, é que nós permanecemos numa guerra. Essa guerra, o qual nós estamos instaurados, que, como Sandra bem colocou, tem como uma das suas principais contratualidades, a principal, não tenho problema em apontar isso aqui, em defender isso, a principal, que é a racialização, o contrato racial, né? Essa grande guerra colonial, ela permanece até os dias de hoje. Então, a gente percebeu o que o Brasil de hoje tem feito nesse último mês, do ponto de vista das celebrações, do ponto de vista, né, dessa, como a grande Lélia chamaria a atenção, dessa neurose cultural brasileira, que reifica maneiras sutis e maneiras contundentes também de esculacho, de humilhação, dessa extrema violência praticada por uma lógica de dominação pautada, regimentada num padrão racista colonial, que tem a plantation, a catequese e a militarização como seus 3 grandes pilares. Então, a gente está falando de um acontecimento que permanece até os dias de hoje, que são contrários à mata, são contrárias. E quando eu estou falando de mata, de floresta, eu estou falando de uma percepção ecológica da vida que vai ao encontro, conflui com esse balé cósmico que o Ailton está chamando a atenção para a gente. É importante que a gente se perceba também, enquanto seres brincantes, dançantes, de jogo, de ginga, como seres até mesmo mais que humanos, como seres que transbordam, que dão o corpo para dar passagem a vaqueiros, a folhas, a olho d'água, a vento, brisa, o que for. Então, tem um ponto que eu acho que é importante que a gente chame a atenção para esse debate, que é o seguinte: a lógica colonial, ela tem como primeiro lugar de ataque o corpo, né? Isso, há inúmeras autoras e autores que vão chamar a atenção disso para a gente. No ataque ao nosso território corporal que se dá as primeiras ações do colonialismo. Mas a gente precisa entender, e talvez
afirmar cada vez mais que é também via o corpo que se dá o contra-ataque. Isso que Sandra estava chamando a atenção. É via o corpo que vai se dar a pernada. Então, a gente precisa, de uma certa forma, entender que é nesse corpo que se produz uma espécie de rito contrário à mortificação. Esse rito contrário à mortificação, eu tenho buscado pensar muito a partir de uma categoria nativa das inúmeras tradições das matas do Brasil, como o encantamento. Aquele corpo que transborda, que explode para dobrar a morte. E esse corpo ele sempre vai caçar maneiras de estar alicerçado, potente, vivaz, naquilo que as noções de ancestralidade e de comunidade vão trazer para a gente. E é fundamental que a gente considere e traga novamente para a pauta que, quando a gente está falando de violência colonial, a gente está falando de desmantelo da experiência comunitária de inúmeros povos e a gente está falando de produção de esquecimento, né? Então, a ancestralidade ela não é meramente uma categoria, né, que paira sem que ela tenha uma força política profunda de remanejar esses corpos numa dinâmica de batalha, numa capoeiragem, né? Não é à toa, eu acho que a capoeira é um grande marco da invenção, de como ela se faz, como o que muitos capoeiristas chamam, que eu acho que é belíssimo, um brinquedo de guerra, um brinquedo de batalha. É brinquedo, mas é de batalha também. Então, para a gente bater um papo, eu não vou me alongar muito, o que eu queria trazer basicamente é isso, Jean. E uma vez, conversando com um grande amigo, o professor Tiago Florencio, da Universidade Regional do Cariri, aí também no Ceará, no sertão do Cariri, a gente fazendo esse debate e tal, e ele falou assim: Rufino, você fala muito de que a gente permanece na guerra, né? Essa guerra colonial ela permanece e tal, e o Tiago, como é sabedor de muita coisa e íntimo também, as sabenças que a gente convoca para viver, ele falou para mim o seguinte: vem cá, se a gente permanece numa guerra, quando é que algum descansa? Quando que algum descansa? E aí, Jean, eu fiquei meio sem resposta, mas eu pedi uma volta ao mundo, né? Pedi uma volta ao mundo e soprar um negócio no meu ouvido que é o seguinte: Ogum descansa quando brinca. Ogum descansa quando brinca. Então, talvez isso que a gente está aqui chamando de danças que possam ressignificar a existência, elas nos coloquem a pensar essa dimensão de remontagem de uma experiência desmantelada, mas que permanece taticamente organizada, confluente, para trazer o conceito que o bispo nos cede, nessa demanda de inventar a vida, praticar a vida, seja com brincadeira, com cintura desprezada, com palavra que dribla, que encanta, que diz para não dizer e não diz para dizer, né? Então, é um pouco disso que eu tenho pensado, e eu acho, honestamente, que a gente vive um momento muito oportuno para esse debate, né? Porque nunca antes na história desse país, para pegar aqui uma expressão importante para a gente, nunca antes na história desse país, né? E aí também porque a gente sai de um contexto onde nós tivemos muito próximos, né, de uma intimidade com inúmeras faces do adoecimento, a gente está tendo necessidade de pensar o corpo, mas o corpo não mais
represado, subordinado por uma cabeça, por uma razão, por uma ideia de consciência, mas um corpo que é todo, que assim como o Elegbara é uma única coisa, e ainda se coloca na disposição de não carregar nada na cabeça. Não carrega nada, tem a leveza de não carregar nada. Há um poema do grande sistema literário dos povos iorubás, cosmogonia iorubá, a poética de Ifá, que diz que a má sorte ela se expressa quando a cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro. Então, que, na verdade, tudo o que nós temos é corpo. E corpos que precisam confluir nesse grande balé, nessa grande capacidade cósmica de sermos florestas. Obrigado, Jean, pela oportunidade de conversar essas coisas aqui nessa noite. Ai, que maravilha! Ouvindo vocês dois, a gente está com um tempo muito curto e essa reflexão que eu vou fazer agora é já para ouvir Sandra e ouvir você, Rufino, e a gente já vai terminar, né? A gente já está com um tempinho, já passamos de 1 hora. Aqui na Bahia acontece um evento chamado Bembé do Mercado, que é um evento que acontece há 200 anos, e esse Bembé do Mercado é o considerado o maior xirê do mundo, né? Onde as pessoas de Candomblé, daquela cidade, de toda a região metropolitana da Bahia e Recôncavo, vão para esse evento. E ocorreu uma cena muito interessante, e aí eu pensei nisso quando a professora Sandra falava, que foi uma roda de ialorixás e de pessoas mais velhas no Candomblé, e elas convocaram mulheres e homens, ciganas e ciganos, para dançar. E aí, professor Rufino e professora Sandra, né, e Cristiane, que está aqui conosco, né, fazendo a Libras, a gente agradece imensamente, Cristiane, por estar aqui conosco. Foi inevitável que eu não chorasse quando eu vi a cena daquelas senhoras de axé dançando o candomblé, que é a forma política delas se colocarem no mundo, e convidarem também para aquela dança aquelas pessoas ciganas. E a gente sabe o processo de invisibilidade que perpassa também por esses povos. A gente conhece muito bem isso. E a emoção e as minhas lágrimas elas levantaram as saias brilhosas, cheias de paetês vermelhos, rosas, preta com branca, e elas começaram a sambar na roda junto com aquelas iás. E aí, professora Sandra, eu pergunto para a senhora, né? E Rufino também faz a sua dobra com essa pergunta. Quando eu trago para vocês dois essa imagem, professora Sandra, ali eu posso dizer que há uma conexão e a dança afroancestral, ela está ali acontecendo como um ato político e como um ato transformador? A gente não está te ouvindo, Pró. Não desliga. Agora, absolutamente, porque ali se juntaram todos numa conexão muito grande, onde o corpo vai expressar todo esse sentimento, vai dirigir toda essa energia, essa vibração, né? De uma forma que, e também pela força da coletividade, pela força comunitária, né? Também a força de irmandade, né? Porque são muitas mulheres, né? A força de irmandade, a força da matriarcal, né? Ali presente, né? Vão canalizar todas essas energias, todas essas vibrações, né? Para garantir
que alguma coisa caia, né? E essa coisa é importante que caia e não possa se levantar tão fácil. Então, a gente tem que dançar, juntar essa potência, né? E como é lindo isso, que a ancestralidade junta esses povos diversos, que é também o que eu acho um elemento de espiritualidade, né? Os conceitos de espiritualidade que perpassam as nossas africanidades, que tem o seu elemento de hospitalidade, né? Não é aquela hospitalidade só de receber em casa, a hospitalidade de abraçar, né? De acolher, né? E então eu acolho e integro você na minha roda para que juntos nos fortaleçamos, né? Nessa roda, e isso é um convite de muita confiança, né? Também, né? Eu vejo isso quando eu estou fazendo isso aí na sala de aula, que algumas pessoas desconfiadas e com medo, né? E elas entram, e a partir do momento que elas se sentem acolhidas dentro da roda, então vai acontecer uma transformação, né? E com o tempo desse acolhimento de pessoas que às vezes são muito vulneráveis e que pessoas são às vezes perseguidas, como no caso das ciganas, né? E aí, então, isso se torna uma força impressionante, né? Dessa irmandade, desse sentimento, né? De força coletiva que gera uma oferenda, né? Uma grande oferenda. É como aquele maior ainda do que um ebó, né? É muito mais do que isso, né? Então, é belíssima essa ideia que você trouxe aí, essa imagem que você trouxe, né? Me deu muita vontade agora de também participar e de me organizar para ir alguma vez. Venha. É fantástico. Venha, por favor, todo ano, Bembé do Mercado em Santo Amaro da Purificação. Sim. É um evento de uma semana, um evento riquíssimo e muito potente, porque tem um viés político intenso e cada vez mais reconhecido patrimônio cultural da Bahia, então é importantíssimo para as nossas lutas. Rufino, e você, com essa imagem, o que você traz? Não, eu acho fantástico, já, e estou completamente de acordo que a produção da presença, a produção das formas de política de luta que tem se inscrito nas brechas do mundo, nas margens do mundo, e que, de uma certa forma, quando são percebidas, quando são olhadas como algo meramente descomprometido, né, daquilo que a gente entende, a rigor, como maneira a priori de se fazer política, a gente percebe o quão racista né, e o quão ocidentalizantes são as maneiras que a gente tem lido essas práticas, né? Então, o que eu penso é o seguinte, Jean, a gente vive num mundo onde, enquanto tem homens que estão sentados em mesas, discutindo em reuniões pelo Zoom também, que preocupados com a bolsa, com o mercado, com não sei o quê, por aí vai, tem gente que está dançando, tem gente que está sustentando o mundo, brincando, bailando, dentro de rio, né? Plantando, fazendo floresta, fazendo roçado. Eu acho que isso é muito importante. As crianças brincando nas ruas, nos quintais. Tem muita gente que acha que é uma leitura romântica do Brasil e do mundo. Eu discordo. Eu tendo a sustentar o argumento de que essas lutas políticas elas são fundamentalmente poéticas, né? Então, um debate que um grande amigo, que a professora Sandra conhece muito bem, que é o professor Eduardo Oliveira, faz, onde a estética ela vem à frente, ela abre caminho, né? As dimensões
daquilo que se quer a partir de uma capacidade vibrante. Eu sou a partir daquilo que eu vibro no mundo, né? Então, esse é um ponto-chave para a gente transitar aqui onde cá estamos. Eu acho que a gente precisa garantir, do ponto de vista do argumento, principalmente nos ambientes, nos fóruns, né, que sejam acadêmicos ou não, a defesa de que está se fazendo política, se faz política, né? Então, um cara que está tocando um tambor agora, ele está fazendo política tão quanto a gente está fazendo aqui. Eu costumo falar, e falar com muita seriedade, que uma tese, um livro, não é nada perto da faca que está passando no galo para Exu comer nesse exato momento. A política é o galo. A política é o Obé sangrando o galo. A gente precisa entender que é isso que sustenta materialmente, e aí, obviamente, esse material é plural, a noção de espiritualidade ela é ampla, ela não está vinculada a esse quebranto teológico-político que insiste em nos escolarizar via catequese. Então, a gente está falando de alimento para tudo, né? Eu lembro que, conversando com os jongueiros aqui no Sudeste, eu passei muito tempo estudando o jongo, eles falavam assim, tem que alimentar a boca. E alimentar a boca era o umbigo, a umbigada, tocar o tambor. É essa boca que Sandra falou, citando sobre o Fussomé, ela tem fome ancestral, ela já come antes mesmo da gente se formar, né? Então, essa árvore, que é a placenta, ela guarda esses registros todos. Então, o jongueiro sabe disso. Ele vai dar umbigada, ele vai brincar, ele vai centrar o tambor na sua cintura. Mestre Bimba, quando propõe uma cintura desprezada, faz o mesmo. As crianças que vão correr para pegar doce agora em setembro no Rio de Janeiro estão fazendo política. A mote dos santos meninos. E eu quero terminar, Jean, rapidinho, falando dos santos meninos, falando de Ibeji, porque um dos poemas mais belos do sistema poético de Ifá, o que vence a morte, e aí, veja bem, não é aquela morte que a gente celebra, não é a morte onde se faz esse rodopio do início, meio início, como o bispo chama a atenção, mas a morte descontrolada, a morte do quebranto, a morte antecipada. E Bejes, quando vence a espécie de descacetamento de Iku, faz isso com um tambor mágico que enfeitiça Iku e coloca Iku dançando descontroladamente. Até que Iku fala, eu estou adorando isso, eu não consigo parar. Eu estou gostando demais. Esse tambor me enfeitiçou, eu não consigo parar. Parem com isso, por favor, porque eu sozinho não consigo. Então, é via brincadeira, o ritmo, a explosão muscular fanoniana da libertação desse condenado da terra, que Ibeji aponta caminho de vida, e esse caminho de vida é de fortalecimento da comunidade. É uma coisa, um detalhe que a gente esquece no poema. Ibeji não vence Iku. Ibeji vitaliza a comunidade. Vitalizar a comunidade é o que é importante, é o que essas mulheres estão fazendo. Uau! Que maravilha, né? A gente fala, né, povo de terreiro, Eremi Labeje, né, para celebrar essas grandes sabências que esses ereis têm para nos ensinar. E, professora Sandra, para finalizar, a senhora fala sobre Oxum, cultuar Oxum, né, cultuar o Xoguian, sob a ênfase desse inhame, e eu fiquei imaginando uma criança dentro de um lugar com água corrente, precisamente uma cachoeira, e ali eu vejo, na perspectiva da leitura do seu texto, né, da pedagogia, eu vejo ali
nessa imagem dessa criança tomando esse banho, como um ebó, né, um ebó de continuidade, eu vejo que a senhora reuniu seus conhecimentos vitais e entregou à sociedade um material, um documento muito importante, que é a concepção da pretagogia, né? Dizer que não é fácil aplicar a pretagogia no meu ambiente escolar. Não é fácil por tudo que o professor Luiz e a senhora já falou aqui, mas está sinalizado que a gente precisa continuar insistindo nisso, assim como os hereis insistiram em iludir e em enganar Iku. E eu penso, Rufino, que é um ato político dessas crianças, porque houve uma negociação, né? Para você parar de dançar, você não pode mais matar. Ó que acordo, e a gente sabe que no escorrega de herê, isso muito pode acontecer, a gente vê os hereis pintando e bordando, assim como a gente pode ver esses hereis também numa favela, brincando, subindo e descendo, correndo, né? Mesmo que imitando polícia e ladrão, porque esse é o lugar social brasileiro, não é verdade? Ou mesmo que jogando bola, driblando para vencer a vida, vencer com os seus e com a sua comunidade. Então, a gente, enquanto Festival Internacional de Dança de Araraquara, a gente deseja muito que o ofó da professora Sandra Petit não se esgote e que o ofó, a palavra de encantamento de você, professor Rufino, não se esgote, né? Eu digo muito que você brinca com a palavra. A senhora, professora Sandra, eu lendo sua tese, em diversos momentos eu parei para dançar, se não para chorar de emoção, entende? Do quão aquela palavra de encantamento me atravessou, e desse modo eu estou finalizando a dissertação, propondo uma ideia de corpo ebó, como esse corpo é recheado de sabenças, e esse termo é do professor Lau Santos, aqui da UFBA, esse corpo recheado de sabenças, capaz de, com o seu dançar, provocar todos os artefatos coloniais ainda existentes. Então, Rufino, quando eu aponto o dedo aqui para cima numa dança que eu fecho, ou quando eu faço assim, com a mão para baixo e para cima, invocando Exu e invocando Omolu, eu estou dizendo àquele que está me olhando que neste corpo existe e há uma outra forma de saber, que luta para não ser colonizado e para ressignificar. Então, a gente pensa que é o que vocês dois trazem para a gente. Professora Sandra, a gente quer ouvir suas considerações para a gente finalizar. Então, escutando tudo isso, tantas impressões, tantas falas importantes, poéticas, e fico muito agradecida por esta nossa conversa. Eu sinto esse encantamento que a dança produz quando nós realizamos esse acolhimento, principalmente nas rodas, né? Nas mais diversas rodas que acontecem no Brasil e que acontecem também nesses outros lugares, né, da nossa diáspora negra. E são lugares de circularidade, né? Então, eu acredito que esse é o caminho. Nós temos que continuar fazendo isso. Vamos manter as nossas rodas dançantes, vamos continuar fazendo, né, as rodas, os passinhos, as coisas que nos permitem estarmos juntos, assim, naquela alacridade, né? Mas que a gente sabe a força que isso tem, né?
a força de um passinho, a força de uma colaboração entre corpos, né? Esses corpos que colaboram uns com os outros, né? E que cada um com a sua singularidade, né? Isso é fantástico, né? A singularidade de cada corpo, de cada dança, imitando ou não imitando, fazendo ou não a mesma coisa, mas nunca será igual, né? Então, eu realmente agradeço por essa oportunidade de estar trocando aqui, né? Ouvi coisas fantásticas, né? Fiquei muito feliz de estar aqui com o Luiz Rufino, ouvindo essas falas que são mais do que falas, são mensagens para o nosso corpo comunitário, né? Para nosso encantamento se manter dentro desse contexto de adversidade, né? E aí isso não foi possível, né? Com todas as coisas que a gente já passou, né? Que não temos nem como nomear, né? De todo tipo de sofrimento, de desterro. Com tudo isso, não foi possível, né, destruir esse encantamento, não foi possível destruir essa força vital. E nem será. Axé. Obrigado, professora. Muito obrigado, professor Luiz Rufino. Quer falar mais alguma coisa? Obrigado, viu? Não, só quero agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite, muito feliz de rever Sandra, de estar com vocês, de estar fazendo parte dessa gira. E é isso, agradecer muito. E eu acho que uma coisa que fica para mim, ouvindo Sandra, e aí eu lembro, novamente, citar aqui o Ailton, quando ele faz a menção ao pensamento do xamã Davi Yanomami, que é desse céu que desaba e a gente sustenta ele, né? E Sandra falou de mensagens para o corpo comunitário. Essa é a aposta que a Ailton faz, né? De histórias, narrativas, palavras de força para chegar próximo do nosso chão de axé, que alarguem subjetividades, né? Que façam com que a gente expanda essa percepção da presença, da relação no mundo que cá estamos. Eu acho que isso é muito forte. A gente precisa, de uma certa forma, apostar muito naquilo que se tem, e não naquilo que se falta somente. E se tem muita coisa. Tem muita pernada, Jean, sentada. Ai, gente. Obrigado, professor Luiz Rufino. Obrigado, professora Sandra. Obrigado imensamente ao Festival Internacional de Dança de Araraquara por essa mesa, né, por essa conversa selvagem, e que essa conversa, esse é o foco que foi lançado ao tempo, lançado ao universo, à natureza, porque nós a somos, seja capaz de colaborar para que danças insurgentes, danças encruzilhadas consigam dar a sustentação que esse nosso mundo tão fragilizado tem precisado. Então, Luiz Rufino, obrigado, meu irmão. Professora Sandra, muito obrigado. Cristiane Servo, muito obrigado por esse momento também conosco. A curadoria, professora Gilsamara e o nosso grande Ailton Krenak, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. Vida longa ao FIDA, vida longa à professora Sandra Petit, ao professor Luiz Rufino e a todos que estão nessa programação maravilhosa. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Gratidão, gratidão. Obrigada, Gisele.